colocar aí. De vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui no conteúdo. Tentar, né? Porque às vezes eu começo assim a falar e eu avanço e não paro. Mas eu vou tentar dar uma pausa de vez em quando, que é para dar uma olhadinha aí no chat para tirar qualquer dúvida, certo? Bom, vamos lá, né? Começar. Então, primeiro, gente, boa tarde. Né, eu estou... É a primeira vez que eu faço uma live, então estou assim, estava assim, muito ansiosa para esse momento. Mas a diferença é que não tem aqui a minha sala cheia de alunos, né? Mas eu espero que com esse chat aí a gente possa aí trocar as dúvidas, certo? Estão falando aí que eu vou tentando aqui responder a vocês. Tô com muita saudade, né, da nossa escola, tô com muita saudade de vocês. E eu espero que esse momento aqui a gente possa matar um pouquinho dessa saudade. O ruim da live é que a gente não tem esse contato, né, nem do rosto de vocês, só aí com as palavras, mas ainda assim dá para aliviar um pouquinho a saudade. Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. O conteúdo que eu separei para a gente estudar hoje foi conteúdo voltado para a genética, né, que é o sistema ABO. O pessoal do terceiro ano aí vai aproveitar um pouco mais, porque ano passado eles já viram genética. Pessoal do segundo ano, daqui a pouquinho, a gente vai começar conteúdo de genética, mas nada que me impeça de vocês também entenderem bem o conteúdo de hoje. Eu vou tentar ser a mais simples com as palavras, para vocês poderem entender melhor, certo? Tem gente nova aqui, Yasmin Andrade, Moisés, boa tarde, Moisés, Kilviane, Ellen, Lucas Xavier, o terceiro D, pessoal do terceiro D. Deixa eu ver quem mais. Letícia, Bruno. Isso aí, gente, muito bem. Sabrina. Vamos lá, né? Então, bora começar aí, pessoal, em consideração a vocês que chegaram um pouquinho mais cedo, certo? Então, como eu estava falando, o conteúdo que eu separei aqui, ó. Sistema ABO, certo? Esse conteúdo, ele é da área de genética, né? Já que a área da genética, ele, nos últimos anos, vem caindo bastante genética no Enem. E o sistema ABO, diferente aí, para quem já viu genética, né? No segundo ano. O sistema ABO, ele é aí depois da primeira lei de Mendel, ele é um conteúdo que envolve já um pouquinho de estudo de primeira lei de Mendel, mas o pessoal do segundo eu acredito que vai conseguir acompanhar bem direitinho. Então, o que é o sistema ABO? O sistema ABO nós vamos aprender hoje é sobre grupos sanguíneos. Né? Nós vamos entender como é que é estabelecido o sangue de uma pessoa. Existem diferentes tipos sanguíneos, né, os 4 tipos sanguíneos, mas como é que é definido esse tipo sanguíneo na pessoa? Então, nós vamos entender como é definido o tipo sanguíneo. Nós vamos aprender o teste que é feito para ser descoberto o nosso tipo sanguíneo. E nós vamos também o sistema RH, vou explicar para vocês, porque além do sistema ABO, existe também o sistema RH. E, por fim, a gente vai ver aí algumas questões que eu separei de algumas questões de Enem passado, que é para a gente poder entender como é que funciona esse conteúdo aí dentro do Enem. Certo? Vamos lá? Então, primeiro, falando de sangue, né, já que o sistema ABO, ele, na área da genética, ele envolve aí a questão do sangue. O sangue, vocês sabem que ele é dividido em 2 partes, né? A parte líquida e a parte sólida. O que nós temos na parte líquida do sangue? Nós temos o plasma, que lá no plasma é cheio de nutrientes. Já na parte sólida, nós temos as células. Que células são essas? Nós temos os anticorpos, que são aqueles que nos defendem dos micro-organismos. Né? O tempo todo a gente está entrando em contato com vírus, bactérias. Esses micro-organismos e os anticorpos vão lá e defendem. No sangue também tem a célula, que são as plaquetas. Elas têm a grande função de coagular o sangue. Então, caso a gente tenha algum sangramento, algum ferimento, por mais leve ou mais grave que seja, as plaquetas estão lá para controlar essa saída do sangue. E tem as últimas, que são as hemácias. São essas, as hemácias especiais, que a gente vai tratar muito hoje aqui na nossa aula.
As hemácias, elas têm a função de dar a coloração do sangue, pelo fato de elas serem vermelhas, né? E um detalhe, as hemácias, elas podem ser encontradas também por outro nome, né? Em provas, eles gostam muito de colocar eritrócitos. Então, se encontrar esse nome, está falando de hemácia. Então, elas possuem 3 nomes: hemácia, eritrócito, e o mais conhecido ainda são glóbulos vermelhos. São 3 nomes para uma célula. Então, esses glóbulos vermelhos é o que nós vamos estudar bastante hoje. A função dela é levar oxigênio para todos os nossos órgãos e dar a coloração vermelha do sangue, porque ela tem um pigmento especial. O pigmento dela natural é vermelho. Mas ela tem uma grande importância na aula que nós vamos assistir hoje sobre o sistema BO. Além dessas 2 funções, coloração do sangue e levar oxigênio para todos os órgãos, ela tem a função de definir o nosso tipo sanguíneo. É isso mesmo, as hemácias, devido a essas células que é definido o nosso tipo sanguíneo. Mas como assim? Primeiro vamos entender um pouquinho dessa questão aí do tipo sanguíneo, né? Quando foi que isso foi descoberto? Então, por volta de 1900, um médico austríaco chamado Leitsteiner, ele viu que quando as pessoas faziam transfusão sanguíneas, né, pessoas diferentes trocavam lá o sangue, ele viu que as células, elas aglomeravam. Existia a morte entre as células e acontecia um processo que a gente chama de aglutinação. O que é isso? É a morte das células. Contato entre pessoas de sangues diferentes, a gente chama isso de incompatibilidade sanguínea. Acontece que as células morrem e acabam que entupindo a corrente sanguínea, e isso muitas vezes pode ser fatal. Então, Leitsteiner, ele observou isso, que muita gente, né, durante uma cirurgia que trocava sangue que não era compatível, acabava acontecendo esse processo de aglomeração. E aí ele percebeu que existia sangue de tipos diferentes. E aí foi quando, né, os médicos eles começaram a estudar mais e viram que realmente existe 4 tipos sanguíneos, que é o tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. Então, existem esses 4 diferentes tipos de sangue. Mas como uma pessoa nasce com o tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O? É o seguinte, gente. Aí é onde entra a parte da genética, certo? Nós herdamos, para cada característica nossa, nós precisamos de 2 genes. Por que 2? Porque eu herdo um gene do pai, lá na minha molécula de DNA. Eu preciso de um gene do pai e um gene da mãe. Esses 2 genes, juntos, vão funcionar para que eu tenha uma característica, certo? No sangue é a mesma coisa. Eu preciso de um gene do pai, um gene da mãe, para que eu tenha o meu tipo sanguíneo. Acontece que esse gene, ele faz com que você produza proteínas na sua hemácia. Então, você vai receber um gene do pai e um gene da mãe e vai produzir uma proteína. Então, essa substância, não sei se vocês estão dando aqui para ver direito, mas nessas célulazinhas, que são as hemácias, tem algumas substâncias nela. Essa substância é uma proteína. Então, existem pessoas que produzem uma proteína que é chamada A. Então, a pessoa tem o tipo sanguíneo A. Existem pessoas que têm proteína B. Então, a pessoa tem o tipo sanguíneo B. Já existem pessoas que herdam dos pais tanto o gene para produzir a proteína A, como o gene para produzir a proteína B. Então, a pessoa fica com o tipo sanguíneo AB. E existem outras que esse gene a gente chama de recessivo. Na genética tem o gene dominante, o gene recessivo. Então, existem pessoas que esse gene, pelo fato de ele ser recessivo, ela não produz nenhuma proteína na hemácia. A hemácia dela, é bem lisinha. Então, a hemácia dessa pessoa, ela não produz nenhum tipo de proteína. Por isso que é considerada tipo O. Isso aqui é uma curiosidade, pessoal. Na verdade, como ela não produz nada, ela é para ser chamada tipo sanguíneo zero, né? Pelas pessoas que trabalham, né, na área da medicina, isso aqui é conhecido como sangue tipo zero. Mas pelo costume das pessoas de chamarem a proteína A e a proteína B, muita gente acredita que isso aqui é o O. Então, ficou aí popularmente conhecido como tipo O. Mas para fazer mais sentido, como a gente vai ver agora, na verdade é tipo zero, certo? Então, ficou aí estabelecido esses 4 tipos sanguíneos.
Mas como é que isso acontece? Como é que isso define aí o meu tipo sanguíneo? E aí a gente vai entender melhor. Essa é uma tabelinha em que a gente precisa, né, quem vai prestar o Enem, todos vocês aí, seja segundo, seja terceiro ano, vocês precisam anotar essa tabela. Se a minha tabela não estiver tão visível assim para vocês, que eu vou falando aqui passo a passo, vocês vão entender. Mas pesquisem essa tabela, coloquem essa tabela em um lugar em que vocês tentem aprendê-la, porque essa tabela vai ajudar bastante em várias questões que forem aparecendo aí do sistema BO. Então, vou apresentar para vocês agora a relação entre esses genótipos, só para relembrar um pouquinho dos termos de genética, né? Ou para quem não viu ainda. O que é um genótipo? Genótipo é o tipo de gene que você possui. Aí nós temos aí genes que são dominantes, genes que são recessivos. Nesse caso aqui do sistema ABO, nós só temos um tipo de gene. E esse gene, ele vai ter várias variações. Que variações são essas? A gente vai representar esse gene pela letra I, certo? Então, o gene que estabelece, que está lá no seu DNA, a gente vai usar o símbolozinho aqui desse gene, do seu tipo sanguíneo, pela letra I. E o que é esse Azinho que tem aqui em cima? O que aqui tem, ó? IA, certo? O que é esse IA? Esse I são os genes que você herda dos seus pais. Então, você herda o gene IA do seu pai e o gene IA da sua mãe. Isso aqui a gente chama de genótipo. São os tipos de genes que você possui. Então, genótipos são tipos de genes. E aqui na primeira coluna nós temos o tipo sanguíneo, que a gente pode chamar também de fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica. Então, nós estamos falando de que característica? Tipo sanguíneo. Então, característica ou fenótipo. Para eu ter essa característica, eu preciso ter o quê? Genes. Então, eu tenho esses genótipos. Aí, vamos lá começar. O tipo sanguíneo A, ele produz lá na sua molécula de DNA o gene que produz essa proteína que os cientistas chamam de proteína A. Então, tá lá. O pai, ele doa o gene I com a proteína A. A mãe também pode doar para você esse gene que também vai produzir essa proteína A. Quando você recebe esses dois genes que são iguais, tanto do pai quanto da mãe, a gente chama isso de homozigoto. São genes iguais. Então, você recebe o gene do pai e o gene da mãe e você vai começar a produzir a proteína A na sua hemácia. Então, se você ganhou dois genes para produzir proteína A, então qual vai ser o seu tipo sanguíneo? Tipo sanguíneo A. Já as pessoas do tipo sanguíneo B, elas vão produzir proteínas nas hemácias tipo B. Para ela produzir essa proteína, ela ganhou o gene IB e IB dos seus pais. Mas tem outro detalhe. Nas pessoas, tanto do tipo sanguíneo A quanto no tipo sanguíneo B, elas podem ter uma outra variação, que a gente chama de heterozigoto. Olha o detalhe. Você pode herdar aí o gene IA da sua mãe, mas vai que o seu pai é do tipo sanguíneo O. Então, ele tem recessivo, como a gente vai ver daqui a pouco. As pessoas do tipo sanguíneo O, elas são recessivas, não produz proteína. Então, vai que o pai tem o sangue tipo O e você herdou o gene recessivo do seu pai. Mas como a sua mãe, ela tem o gene IA, então o gene IA, ele é dominante em relação ao gene Izinho. Você passa a produzir também a proteína. Basta ter um gene produzindo a proteína que você passa a produzir essa proteína na hemácia. Então, as pessoas do tipo sanguíneo A e as pessoas do tipo sanguíneo B, elas podem ser homozigoto ou heterozigoto. Só voltando um pouquinho. A pessoa que tem um tipo sanguíneo A, ela pode ter os genes homozigóticos para produzir a proteína A, ou elas podem ser heterozigóticas. Elas vão ser tipo A do mesmo jeito. Pessoas do tipo sanguíneo B, da mesma forma, elas podem ser homozigóticas, herdou os dois genes e os dois genes fazem com que ela produza a proteína B, ou ela pode ser heterozigótica. Ela vai produzir a proteína B porque o gene que se destaca aí faz com que a hemácia produza essa proteína. Já as pessoas do tipo sanguíneo AB, muito detalhe agora. As pessoas que são do tipo sanguíneo AB foi porque elas herdaram um gene para produzir a proteína A de um dos pais, digamos, da mãe,
E o pai veio com o gene que produz a proteína B. E agora? Eu tenho o gene IA e eu tenho o gene IB. Como é que fica o meu sangue? AB. Quem é que vai prevalecer? Os dois. Então, quem tem sangue tipo AB produz na hemácia as duas proteínas. Então, todas as células vermelhas do sangue dessa pessoa, todas as hemácias dela, são todas arrodeadas de proteínas A e B. Por isso que existe o tipo sanguíneo AB. Então, quem é que domina? Já que eu falei que os dois dominam, então isso aí, na genética, a gente não tem mais aquela história do gene dominante e gene recessivo. A gente tem um termo especial para isso. Isso aqui é chamado de codominância, ou seja, os dois prevalecem, ok? Então, quando vocês virem aí alguma coisa no sistema ABO, em alguma questão falando sobre o sistema, o tipo sanguíneo AB, quem é dominante e quem é recessivo? São codominantes, certo? E agora o último aqui, que é o tipo sanguíneo O. O tipo sanguíneo O é o seguinte: quando você recebe os dois genes dos seus pais, a sua molécula de DNA ela vai ficar com esses dois genezinhos aqui, recessivos. Por isso que é representado pelo letra I minúsculo. Izinho, Izinho. Então, como seus dois genes eles são recessivos, esses genes aí não produzem nada. Então, a hemácia ela é lisa, ausente em proteína. Essa proteína, pessoal, ela é como a gente chama aí um termo bem genérico de antígeno, certo? Antígeno, a gente vai entender já esse mecanismo aí, da transfusão sanguínea. Essas hemácias são elas que são atacadas durante a transfusão de sangue. Então, a pessoa que é do tipo sanguíneo O, ela não produz nada, ela é ausente, por isso que a hemácia é lisa, ok? O que são essas proteínas, né, que eu falei? Essas proteínas são substâncias que são encontradas na hemácia e a gente usa um termo para ela. Elas são chamadas de aglutinogênio. Se não estiver dando para ver aí, ó, então nessa terceira colunazinha aqui, o que tem aqui em cima ó, é aglutinogênio. O que é o aglutinogênio? É uma substância que é encontrada nas hemácias. Essa substância, ela aparece como? Isso é definido pelos genes que você herda dos seus pais. Então, recapitulando, quem produz proteína, quem ganha lá um genezinho IA, ou IA, II, homozigoto, heterozigoto, vai produzir o aglutinogênio, ou a proteína, tipo A. A pessoa que é do tipo sanguíneo B, ela pode receber IB e B, homozigoto, iguais, ou IBzinho, heterozigoto do pai, ela vai produzir proteína, então ela é do tipo sanguíneo B, ela produz aglutinogênio B. A pessoa que é do tipo AB, ela só tem uma forma, ela recebe um gene para produzir a proteína A, um gene para produzir a proteína B. Então ela é do tipo sanguíneo AB, ou seja, a hemácia dela tem aglutinogênio AB. Já as pessoas que é do tipo sanguíneo O, só recebe os genes recessivos, não produz nada, então ela é ausente, ó, tem nada para quem é zero. Agora vamos para aquela outra colunazinha ali, a última, que é muito importante. Aquela última coluna, ela vem trazendo o nome lá em cima, aglutinina. Não confundam. Aglutinogênio é a proteína que eu encontro na hemácia, que vai definir o meu tipo sanguíneo. Então, eu tenho dois tipos de aglutinogênio, certo? A e B. E para as pessoas que são AB, é as duas ao mesmo tempo. Isso são aglutinogênios. Agora eu falei lá no início que o sangue é dividido em duas partes, parte líquida, parte sólida. Quem é a parte líquida? Plasma. Então, no plasma, nós temos aqui um detalhe. No plasma, nós temos aglutininas. O que são essas aglutininas? Essas aglutininas, elas funcionam como anticorpos. Aí acontece assim. Quando a pessoa vai receber transfusão sanguínea, ela vem lá com o sangue, e a gente já sabe que no sangue, nessas células especiais, nas hemácias, tem essas proteínazinhas. Quando entra em contato com o sangue que não é compatível, o que vai acontecer? Pode acontecer a rejeição. Essa rejeição, ela acontece devido às aglutininas que tem no plasma da pessoa. Como é que funciona isso? Vamos lá. A pessoa que é do tipo sanguíneo A, a gente sabe que ela produz proteína
A, ó, bem facinho. Quem tem tipo sanguíneo A produz proteína A. Só que, olha o detalhe. Enquanto ela produz proteína A na hemácia dela, a hemácia está mergulhada em um plasma que tem um anticorpo, olha o detalhe, anticorpo B. Então, ela tem um anti-B. O que significa isso? A pessoa que tem o sangue tipo A, ela rejeita, ó, anticorpo, vai atacar. Então, ela tem um anti-B. O que pode acontecer aqui? Se ela tem anti-B, ela não pode entrar em contato com o tipo sanguíneo B, porque se vier esse B aqui, ele vai atacar, não é anti-B. E se vier AB, também vai atacar, não tem um B aqui? Então, esse sangue tipo A vai atacar anti-B, porque ele tem lá no plasma dele um anti-B. Já as pessoas do tipo sanguíneo A, pessoa do tipo sanguíneo B, ela produz proteína B. Mas no plasma, o que é que ela tem? Anti-A. Ou seja, se vier sangue tipo A aqui, vai atacar. Se vier sangue tipo AB, também vai atacar. Ok? As pessoas do sangue tipo AB, elas produzem as duas proteínas, certo? Sangue AB produz proteína A, produz proteína B na hemáciazinha. No plasma dela, o que é que ela tem? Nada. Ela é ausente. Ou seja, se vier sangue A, ela não ataca, de boa, pode vir sangue A. Se vier sangue B, tranquila, ela também não ataca, porque não tem anticorpo. Se vier AB, ela também não ataca. E o O que não tem nada pode vir também de boa. Ou seja, o sangue tipo AB pode vir qualquer tipo de sangue que ele não ataca ninguém. Por isso que o sangue tipo AB, ele é considerado o receptor universal. Por quê? Porque ele não tem nenhum anticorpo para atacar. Então, o sangue que vier, ele aceita sem acontecer aquele fenômeno que eu falei lá de aglomeração das células, né? A incompatibilidade não vai existir, porque ele pode receber. Por que ele pode receber? Porque ele é ausente em anticorpo, ok? Agora o tipo O. Por que o tipo O ele é tão complicadinho, né? As pessoas do sangue tipo O não produz nada na hemácia. Proteína, zero, ó, ausente. Hemácia bem lisinha, livre de qualquer proteína. Mas, em compensação, olha só como é o O. Ele tem defesa demais. Ele tem anticorpo A e tem anticorpo B. Ou seja, se vier sangue tipo A, ataca, ó, anti-A. Se vier sangue tipo B, ataca porque ele tem um anti-B. Se vier o AB, vai atacar os dois porque ele tem os dois. Então, sangue tipo 0, o O, ele tem defesa demais. Ele não tem nada na hemácia, mas ele tem defesa demais. Por isso que o sangue tipo O só pode receber sangue do tipo O, ok? Então, esse aqui, ó, o tipo 0, ele é considerado o doador universal, enquanto o tipo AB, ele é considerado o receptor universal. Então, acredito que essa tabela, ela seja mais fácil a gente entender essa questão também aí da transfusão sanguínea, porque você olhando para a tabela, você vai ver o que pode, quem pode doar para quem. Então, existem vários esquemas aí na internet com aquelas ligaçõezinhas, doa para quem, mas aquilo ali a gente fica olhando horas e horas e não consegue entender. Então, uma dica que eu dou para vocês é aprenderem essa tabela, fazer com que essa tabela faça sentido para vocês agora, para essa questão de doação de sangue aí ficar tranquila para vocês. E quando você aprende quem tem aglutinogênio, quem não tem, quem tem anticorpo e quem não tem, essa questão de transfusão de sangue ela vai ficar bem tranquila, ok? Alguma dúvida aí sobre a questão da tabela? Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver algumas coisas aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Só tô vendo elogios, não tem dúvida. Deixa eu ver aqui a Glória.
Existe um tipo sanguíneo negativo e positivo? Sim, Glória, existe sangue positivo e negativo. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, eu só falei do tipo ABO. Eu só falei dos 4 tipos sanguíneos aí, certo? Tipo A, B, AB e Z. Daqui a pouco a gente vai para essa questão do positivo e negativo, que é super fácil. É mais fácil ainda do que o ABO, certo? O que é isso aqui que vocês estão vendo agora? Isso aqui é uma identificação do grupo sanguíneo. Quem aí já fez teste para saber o seu tipo sanguíneo, deve ter feito um examezinho super rápido e é bem simples, certo? Vou explicar para vocês como é que a gente faz a leitura aí desse exame, certo? A identificação do ABO, aqui nós temos os 4 tipos sanguíneos, né? E aqui é o teste. Como é que funciona? Muito simples. Você vai na coleta, né? Coleta um pouquinho aí do sangue, coloca aí umas gotinhas, tem que ser em 2 lâminas, né? Aqui nós estamos representando, ó, 2 lâminas. Em cada lâmina, você vai colocar a gotinha de sangue e depois vai ser colocado em cima do sangue 2 tipos de soro. O soro anti-A e o soro anti-B. Olha como é fácil identificar isso aqui. Não sei se a imagem está tão boa aí para vocês, mas nessa primeira imagem foi colocado o sangue e depois colocado o soro. Nessa imagem aconteceu aquele processo que eu falei para vocês de aglutinação. O que é isso? Quando o soro é chamado de anti-A, que tem anticorpo, anti-A. Detalhe, não confunda isso aqui com transfusão de sangue. Isso aqui não é para saber a incompatibilidade sanguínea. Não, isso aqui é para você descobrir o seu tipo de sangue. Já que você quer descobrir o seu tipo de sangue, o que tem na sua hemácia? Não é a proteína? Então, vai acontecer uma reação do soro, que tem anticorpo, com a sua hemácia. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando você tem lá em cima da amostrazinha de sangue que você colocou, e colocou os 2 tipos de soro, tem que colocar os 2, o anti-A e o anti-B. Se em um deles aglomerou, aconteceu o processo de aglutinação, vai definir o seu tipo sanguíneo. Ela colocou os 2 sangue, colocou o soro anti-A e o anti-B. No anti-A, aglutinou, ou seja, aconteceu a reação. Já no anti-B, só misturou, o soro misturou com o sangue e não aconteceu nada. O que significa isso? Essa pessoa é do tipo sanguíneo A, então vai aglomerar no local onde o soro foi colocado. Se aglomerar, vai definir o seu tipo sanguíneo. Então, vamos continuar aqui o exame. Essas primeiras 2 lâminas aglutinou no soro anti-A. Significa que ele atacou quem? Atacou proteína A. Então, qual é o tipo sanguíneo? Tipo A. Não é simples. Vamos para a segunda. Colocou sangue aqui, sangue aqui. Onde foi que aglutinou? No soro anti-B, ó. Soro anti-B aglutinou. Atacou quem? Proteína B. Então, a pessoa tem um tipo sanguíneo B. Aqui, ó, aglomerou nos 2. Ou seja, atacou proteína A, atacou também na B. Onde ele encontrou proteína A? Ele aglomerou. Onde ele encontrou proteína B, aglomerou também. Aglomerou nas 2 lâminas. Significa que a pessoa tem o tipo sanguíneo AB, porque ela atacou nas 2 lâminas. Já que na última, ela colocou os 2 soros, ó, anti-A, anti-B. Não aconteceu nada. O soro simplesmente misturou com o sangue. O anticorpo aí não matou ninguém. Significa que não tinha ninguém para matar. Se não tinha ninguém para matar e para destruir, não teve briga nenhuma, então não tem nada. Né? Não atacou ninguém. Significa que a pessoa é do tipo sanguíneo O. Então, esse exame ele é bem simples, né, de ser realizado. Talvez caia alguma questão, né, no caso aí, pensando nas questões do Enem, pode cair uma questãozinha assim para você analisar o exame. Eu trouxe uma para a gente analisar aqui no final. Mas vendo assim, é bem simples. Onde acontecer o processo de aglutinação, significa que é o tipo sanguíneo da pessoa. Recapitulando. Na primeira lâmina, aglutinou no anti-A. A pessoa tem o sangue tipo A. Aglomerou o sangue no soro anti-B. A pessoa é do tipo sanguíneo B. Aglomerou nos 2. Quais são as 2 proteínas? AB. Então, a pessoa tem o tipo sanguíneo AB.
Não aglomerou nada, ó. Tipo 0, não aconteceu nada, sem graça, não teve reação nenhuma, então é do tipo O. Ok? Acho que aí deu para vocês entenderem, né, essa identificação. Quem foi fazer o seu exame para saber o seu tipo sanguíneo vai ser dessa forma, certo? Agora vamos aí para a pessoa que perguntou aí, a Glória, que perguntou a questão do sistema RH. Sistema RH é muito simples. Voltando de novo para as hemácias. As hemácias, além de elas possuírem proteínas que definem o nosso tipo sanguíneo, elas também produzem uma outra substância, que também é uma proteína. Só que essa proteína é ela que vai definir se o seu sangue é positivo e se o seu sangue é negativo. Por que esse nome, RH? RH, só uma curiosidadezinha, né? Esse sistema aí foi definido porque todos os experimentos que foram feitos para descobrir essa nova proteína foi feita com uma espécie de macaco chamado rhesus. Então, rhesus aí é só uma espécie de macaco. Como o nome dele, rhesus, começa aí com RH, em homenagem ao macaco, colocaram o nome da proteína. Então, rhesus, tiraram dele aí, né, deram essa homenagem a ele, e ficou estabelecido o nosso sistema sanguíneo RH, que nada mais é do que a presença de uma proteína também na hemácia. Mas por quê que existe o positivo e o negativo? Mais uma vez, a gente vai para os nossos genes. Ó. Você herda dos seus pais, além dos genes, para definir aquela proteína lázinha que eu falei, proteína A, proteína B, as duas ou nenhuma, para o surgimento dessa proteína RH, você também herda dos seus pais. E também são pares, você herda 2 genes para produzir essa proteína. Eu tenho que ter 2 genes para ter a proteína RH. Só que ela pode ser, para as pessoas que são RH positiva, ela pode ser de 2 tipos. A gente vai representar essa proteínazinha pela letra R. O sistema ABO, eu usei para representar o sistema ABO, eu usei a letra I. Para representar o sistema RH, eu vou representar pela letra R aqui, certo? Então, eu tenho gene Rzão, gene Rzão. Então, eu herdei dos meus pais esses 2 genes, genes dominantes. Isso significa que eu vou produzir essa proteína na minha hemácia. Então, eu sou positivo. Mas se a minha mãe era lá dominante e o meu pai era recessivo, eu fiquei heterozigótica. Eu fiquei lá na molécula do DNA, eu tenho um Rzão e um Rzinho. Basta ter um dominante para essa proteína ser produzida. Então, eu sou positiva do mesmo jeito. Então, as pessoas que têm o sangue, independente do ABO, né? A, B, AB ou O, ela vai ser positiva quando ela produz genes e esses genes fazem com que a hemácia dela produza uma proteína, que proteína S, proteína RH. Então, a pessoa é positiva. E a negativa, acho que vocês já até deduziram aí. As pessoas que são RH negativo é porque ela herdou dos pais, os 2 genes lá que elas herdaram, é recessivo, ou seja, ganhou um Rzinho e um Rzinho, esse Rzinho não deixa a hemácia dela produzir nada. Então, ela não tem a proteína RH, ou seja, negativo. Muito simples, né? Eu tenho gene dominante, eu produzo a proteína. Eu tenho os 2 genes dominantes, eu sou homozigótica, ou eu só tenho um dominante e outro recessivo, eu sou heterozigótica, eu produzo. Então, eu sou RH positivo. Eu só herdei os recessivos dos meus pais. Os meus 2 genes são recessivos. Então, eu não produzo. Tem algum problema em não produzir essa proteína? De jeito nenhum. Só isso aí só vai ter interferência na hora lá da transfusão sanguínea. Mas se você nunca precisar de uma transfusão de sangue, isso aí também não vai fazer efeito em nada, certo? Não tem nenhum problema você ser ou positivo ou negativo. Então, aí fica estabelecido os grupos sanguíneos, né? Tipo A, positivo, negativo. Tipo B, positivo, negativo. O AB, positivo, negativo. E o O também, positivo e negativo. Tem todas essas variações de tipos sanguíneos. Ok? Então, essa questão aí
de RH, ela é bem mais simples do que o próprio sistema ABO, né? Porque o sistema ABO, lembrando, mais uma vez, da tabelinha lá, que é importante vocês saberem. Vamos aí para as questões, pessoal. Eu vou ler, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem direitinho, porque às vezes está o brilhozinho aí da tela. Mas deixa eu ir lendo aí, só para a gente, pelo menos, né, quando se deparar com alguma questão falando sobre o sistema BO, a gente ter noção como resolver. Então, vamos lá. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com o código 1, 2, 3, 4 e 5. 5 bolsas de sangue. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, o soro anti-A e o soro anti-B. Ela vai fazer aquele teste que a gente acabou de visualizar. Os resultados obtidos estão descritos num quadro. Deixa eu colocar aqui o quadro para vocês verem o que foi que ela obteve. Aqui são os lotes, que são os frascos que ela utilizou. Aqui são a quantidade de volume de sangue que tem em cada frasco. Aqui é o teste quando ela colocou o soro anti-A e o soro anti-B. Aí vamos lá. Vou tentar aqui, vou dar um tempinho para vocês analisarem. Eu não vou dar logo a resposta, não, que é para ver se vocês conseguem já identificar a resposta. Ó, no primeiro lote tem 22... O volume aqui é 22 litros de sangue. 22, certo? Ela fez o teste e colocou os dois soros. Ela colocou o soro anti-A e o soro anti-B. Não aglutinou no A. Aglutinou só no B. No B aglutinou, que é aquele processozinho que eu falei da mistura lá, que é o processo de aglutinação. Então, no primeiro lote de 22... aglutinou só no soro anti-B. Qual é o tipo sanguíneo? B. No 2, lote 2, tem 25 litros, aglutinou só no soro anti-A. Qual é o tipo sanguíneo? Simples, né? A. No 3, tem 30 litros, aglutinou nos 2. Qual é o tipo sanguíneo? Aglutinou nos 2, AB. No 4, 15 litros, não aglutinou em nenhum, então, tipo O, né? Não aglutinou nada, não aconteceu nada. E já no 5, com 33 litros, só aglutinou o soro anti-B. Então, tipo sanguíneo, B. Olha a pergunta simples. Agora ficou muito simples de resolver essa questão. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? Pronto, só quer saber quem é A aí na tabela. Só isso. E os litros, né? Que são os litros. Quantos litros tem sangue tipo A? No 1, qual é o tipo sanguíneo? B. Já descarta. O 2, A. 25. Ó, então aqui o 2, ele é A. Ok, 25 litros. Eu tenho aqui para sangue tipo A. No 3, aglutinou nos 2 é AB, já tiro o 3. No 4, são 15, aglutinou nos não aglutinou nos 2, então é 0. E o último, aglutinou só no anti-B, então é B. Então, o único sangue tipo A que eu tenho aqui é no 2, ó. 25 litros. Então, qual é a resposta? Muito simples, ó. Resposta B. Então, era só você saber aquela tabelinha lá. E como a tabelinha lá, ela é importante, a tabelinha e você saber aquele exame. Aquele exame que eu mostrei para vocês era a fonte para poder resolver essa questão. Teve aí respostas, deixa eu ver, 25, olha, 25, olha todo mundo acertando aí muito bem, pessoal. Só conseguiram aí de boa resolver a questão, rapidinho, antes de eu falar aqui a resposta. Sangue não aglutina em nenhum. Sim. Pronto, ótimo. Ó, resolveram aí antes do que eu. Muito bem, parabéns para vocês aí. Estou prestando atenção direitinho na aula, coisa boa. Ok, né? Essa questão aí, tomara que caia uma desse jeito aí, para a gente poder todo mundo acertar. Certo? Deixa eu ver essa. Essa aqui é grandinha, mas é muito simples. Depois da tabela vai ficar super fácil. Ó. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O. O sangue do menino
O negativo, ok? Sangue da criaturinha lá, O negativo. O de sua mãe é B positivo. O do pai, A positivo. Anotei bem rapidinho. O menino é O negativo. A mãe é B positivo. E o pai, A positivo. A condição genotípica, ou seja, o tipo de genes que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que, precisa nem a gente olhar aí para esses itens, ó. Vamos lá, vamos só raciocinar um pouquinho. Se ele é do tipo sanguíneo O e ele é negativo, porque tem essa diferençazinha, né? O a gente sabe que ele só tem Izinho, Izinho. Negativo, então ele só tem Rzinho, Rzinho. Vixe, agora a mãe é a mãe é B positiva e o pai é A positivo. Será que esse menino não é filho desse casal? Ele pode ser filho desse casal aí? Pode, ó. A gente não teve aula de genética, por isso que ele está todo confuso. Qual é a condição dos genes dessa mãe? A mãe, com certeza, é B heterozigótica. O que significa isso? Ela tem o IB e o Izinho, né? Esse Izinho foi para quem? Para ele. E o pai, ele é A, mas o pai também é heterozigoto, porque o pai pode ser A e A, mas ele pode ter o Izinho. Então, pegou o Izinho da mãe com o Izinho do pai e ele ficou sangue tipo O. Não pode acontecer? Pode. Então, vamos aqui para o item. E em questão aí do RH, o pai dele também, com certeza, era Rzão, Rzinho, deu Rzinho para ele. E a mãe também, Rzão, Rzinho, que também deu Rzinho para ele. Ele ficou Rzinho, Rzinho. Então, ele ficou sangue O negativo. Já tem gente respondendo? Menino, mas esse povo tá muito esperto. Olha só. Estão dizendo aí que é o item A. Vamos ler o item A, né? O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema ABO. Muito bem, eles são IAzinho e IBzinho. E também eles são heterozigotos para o fator RH, ou seja, o pai e a mãe são Rzão, Rzinho. Pronto, acertaram a questão. É essa mesmo, né? Lendo mais uma vez o item A. O pai e a mãe sejam heterozigóticos para o sistema ABO e para o fator RH. Não precisa nem ler aí os outros itens. Ok? Muito bem, show de bola, pessoal. Acertou aí, o pessoal sabia. Essa aqui é do Enem 2016 e a última que a gente vai resolver é do Enem de 2011. Na verdade, essa questão aqui é uma das mais simples. Eu só coloquei para a gente poder relembrar as funções de cada uma das células sanguíneas, certo? Também é importante. Vamos lá. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas. Acho que isso aí eu já coloquei até em uma das minhas provinhas lá da escola. Cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Então, ele estava com cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. Anota esses três sintomas aí. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Vamos analisar a tabelinha bem rapidinho. Aqui são as células. Glóbulos vermelhos é massa, né? Célulazinha vermelha que a gente falou tanto nela. Glóbulos brancos são os anticorpos. E as plaquetas. Não vou falar a função porque vai dar a resposta. Aí aqui é um número normal. Esse aqui é um número que as pessoas... né, é uma tabela, é um parâmetro que a gente usa para a pessoa que pode estar entre esses valores aqui, ó. De glóbulos vermelhos, 4,8 milhões. De glóbulos brancos, pode estar entre 5 mil a 10 mil. Normal, certo? E plaquetas, 250 mil a 400 mil. Olha como é que está o paciente. O normal de hemácia, o glóbulo vermelho, é 4,8. Ele está com 4 milhões. Abaixo, né? Glóbulo branco, entre 5 mil e 10 mil, ele está com 9. Está normal? Tá. Entre 5 e 10, 9 mil está normal. Plaqueta, 250 mil a 400 mil, ele está com 200 mil. 200 mil plaquetas, ó. Tá baixo, né?
Pronto, então vamos lá. O que está abaixo aqui? Glóbulo vermelho e plaqueta. Vamos lá para os itens. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que... O que a gente precisa saber para responder essa questão aí? As informações na tabela já foi dada, mas a gente tem que lembrar de cada uma daquelas célulazinhas e das funções de cada uma. Então, mentalizem aí. Qual é a função do glóbulo vermelho, que eu já falei no início. Qual é a função dos glóbulos brancos, que a gente chama também de anticorpo. E quais são as funções da plaqueta. Pronto, sabendo a função de cada uma dessas células, matou a questão. Já tem resposta ali, hein? Deixa eu ver, letra A. Letra A também. O Austin e o Lucas Xavier estão apostando na letra A. Darliane também na letra A. Bora ver se vocês acertaram. Tem outra pessoa também. Kerlisson, letra A. Tá todo mundo na A, vamos ver, né? A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaqueta, sangramento, tudo bem, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Pronto. É isso mesmo, né, meu povo? Vamos para B, só para a gente não deixar ele esquecido. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Não. Coagulação sanguínea, quem é que faz? Plaqueta. Tá errado por isso. C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa. Não. Defesa são os anticorpos, glóbulos brancos. Tá errado por isso. D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de sangue, de gases. Não. Quem transporta os gases são as hemácias. Está errado. E o item é a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Não. Quem transporta oxigênio são as hemácias. Show. Muito bem. Letra A. Acertaram todas. Estou impressionada com vocês. Povo sabido. Bom, gente, então acabou, né? Eu tinha separado só essas questõezinhas aí pra gente analisar. Vocês foram maravilhosos, acertaram aí todas as questões, né? Pude acompanhar aí pelo chat. E parabéns, pessoal. Bem, espero que essa aula aí tenha contribuído para vocês terem aprendido aí muita coisa, né? Espero que esse conteúdo caia aí, que vocês acertem essas questões. Mais uma vez, eu peço a vocês para procurarem essa tabela. Não sei se deu para ver direitinho a tabela aqui, se vocês anotaram, mas ou procurem outras tabelas. Aprendam essa tabelinha, porque ela é muito importante para a gente não estar naquela loucura de quem doa para quem recebe de quem, nessa questão de doação de sangue. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Minha primeira live, estava muito ansiosa, a ansiedade passou. Graças